Salve família! E aí, tudo certinho com vocês? Hoje vamos finalmente finalizar a parte de princípios. Materia, uma parte bacana, né? Para quem quer entender a parte processual penal, porque daí em diante você já começa a entender tudo. É onde abarca todo o processo penal, para que vocês entendam. Entendendo todos os princípios, pode ter certeza que já é um grande passo que vocês deram para as outras, ah, os outros temas. Né? Quem já baixou o material que eu deixei, vão lá, baixem novamente um link que eu vou deixar aqui embaixo no Drive, pois agora deixei um material completíssimo sobre princípios. Entenderam? Então, quem não seguiu ainda, vá lá no sininho, segue e um abraço. Bom, galerinha, vamos começar pelo princípio do livre convencimento. Ele é um simples princípio. Ele vem para impedir que simplesmente o juiz julgue com conhecimento além das provas obtidas nos autos. Entendeu? Ele vem para impedir julgamentos parciais. E o que você quer dizer com isso, Renan? O juiz não pode olhar para a cara do indivíduo e falar: eu acho que você tem cara de ladrão. Eu acho que você pode ter feito isso. Eu acho. Entendeu? Não, a gente não permite. No direito, nós somos técnicos. Então, não permitimos achismos. Até porque eu já trouxe antes para vocês que quando você acha, a palavra achar remete à dúvida. E quando você tem dúvida, você absolve o réu. Entendeu? Então não pode ter achismos. Aí tem que se julgar com as provas obtidas nos autos. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de um caso de um cliente meu. Esse caso se passou em São Paulo. Um cliente há muito tempo, ele tem 27 anos agora, esse cliente. Quando ele tinha 19 anos, andava no meio errado, tudo bem, ele foi preso por roubo, um roubo simples. Cumpriu pena, tá livre, não deve nada à sociedade hoje em dia. E um dia qualquer ele estava andando de carro, já trabalha hoje, tudo mais. Ele estava andando com os amigos, estava no local errado, hora errada, com os amigos errados, dentro de um carro, quando foi abordado numa blitz policial. Naquele momento, encontraram no carro peças roubadas, peças de veículos roubadas. Ele foi indiciado, como os outros, por receptação. Só que ele não sabia nada. Ele realmente não tinha conhecimento, não até sabia que esses amigos não eram boa gente, mas ele não sabia que ele não participou, né, dessa receptação, assim como não sabia que aqueles materiais receptados estavam dentro do veículo. Não sabia. E ele sofreu a prisão preventiva do juiz primeira instância, que é exatamente pelo fato, não tinha prova nos autos que ele tinha algum liame com o crime. A prisão preventiva foi exatamente pelo fato dele já ter cumprido pena. O juiz olhou para ele e pensou: você já cumpriu pena uma vez, então eu acho que você está envolvido com isso, simplesmente por isso. Infelizmente, eu já estava tentando soltar ele, ó, passou pela primeira instância, segunda instância, tive que ir até o STJ para conseguir provar que realmente não tinha um porquê e deveria sim ser trancada a ação penal contra o mesmo, porque exatamente partindo por esse princípio do livre convencimento. O julgamento dele não foi de acordo com as provas que tinham nos autos, entenderam? Então vamos para outro princípio. Princípio da oficialidade. Vamos ver se vocês entendem isso. Ele se relaciona justamente com os princípios da legalidade e da obrigatoriedade. Então, digamos assim, o Estado ele se relaciona diretamente com segurança pública, com o dever de segurança do cidadão. Então o cidadão brasileiro, ele não pode tomar conta de sua própria segurança. Ele tem um direito, mas a sua segurança maior parte do Estado.
Então, é o Estado que tem que promover essa segurança. E quais são os meios que o Estado tem de promover essa segurança? É estabelecer, no caso de governo federal, Ministério de Segurança Pública, no caso de governo estadual, Secretaria de Segurança Pública, criação de delegacias específicas, como Delegacia da Mulher, Delegacia de furtos e roubos de veículo, Delegacia de crimes cibernéticos, entendeu? O Estado vai tentando criar meios ali de restringir os crimes praticados. E o Estado tem esse dever. Então, o Estado, além disso, ele também, no caso do governo federal, criar leis para que se combatam devido à norma que entenda-se como crime. Então, assim, dessa forma, quando acontece algum crime, o Estado tem que ter, né, um Ministério Público para ir junto com a polícia para que se investigue, que busque a punição. Então, isso nos casos de ação penal privada é obrigatoriedade do Ministério Público oferecer a denúncia quando entende que ali tem provas suficientes. Mas, como eu digo, no direito muitas coisas dependem. Tem as exceções do princípio da oficialidade, que é a ação penal privada, que são crimes privados. Então não cabe ao Ministério Público oferecer denúncia. É um advogado particular que vai apresentar as provas e apresentar, no caso, a queixa-crime. Vou entrar nesse rito com vocês em breve na questão de ação penal. Então crimes, por exemplo, de injúria, calúnia, difamação, são crimes privados. Então não cabe ao Ministério Público. Crimes de ação penal privada subsidiária da pública é quando simplesmente o Ministério Público ele fica inerte. Então o Ministério Público ele vê um caso em que ele acha que não tem provas suficientes naquele inquérito para que se faça uma denúncia. E ele não faz a denúncia. Revoltado com a situação, a pessoa que foi agredida, a pessoa pega e através de um advogado constituído de forma privada, ele vai entrar com uma queixa-crime subsidiária. Entendeu? Tem outros casos que não entram nessa questão de princípio de oficialidade, né? Porque se trata mais da questão de punir no sentido de pena criminal. Mas aí o que eu iria falar eram crimes de responsabilidade. São os crimes que podem punir o representante do executivo, mas no caso seria com o seu impeachment. Isso aí cabe mais ao colega de direito constitucional. Vamos falar agora do princípio da disponibilidade, mas antes queria contar sempre trago aqui exemplos até da minha atividade, né, advocatícia, para que vocês verem, né, como esses princípios são aplicados na prática. Recentemente, essa semana, né, um julgamento virtual, né, de segundo grau, eu observei que tinha uma das juízas, quando ela era relatora, quando o pedido da parte contrária era feito se justificando, inclusive trazendo, alegando como se fosse prova apenas número de processos, né, dizendo, usando como alegações e não trazendo exatamente prints desses processos, a cópia desses processos, né, a magistrada estava acatando o pedido da parte contrária e estava dando o pedido procedente da parte contrária. E eu estava observando isso. Quando chegou na minha vez, eu tinha visto já que a parte contrária tinha feito a mesma coisa, apenas colocou número de outros processos e não colocou exatamente as imagens, né, desses outros processos com as alegações que ela estava fazendo. Naquele momento eu me lembrei do princípio, né, tanto da verdade real quanto do livre convencimento. Porque se a juíza fosse decidir com base naqueles números daqueles processos,
ela teria que buscar esses processos. Ao buscar esses processos e não como não foram trazidos, né, a cópia desses processos nos autos, ela teria que buscar. Ao buscar, ela estaria fazendo prova. Juiz não pode produzir prova. E naquele momento ela estaria julgando com base em outros processos que ela foi buscar. E com isso a decisão não teria validade, a juíza seria reconhecida como incompetente. Nesse momento eu fiz a sustentação, a juíza então deu até um sorrisinho para mim e jogou o procedente ao meu lado, porque ela entendeu que realmente eu argumentei algo que ela provavelmente se passou, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. O princípio da disponibilidade. O que ele quer dizer? O titular da ação penal pode se utilizar dos institutos de renúncia ou desistência, né? E por que essas só acontece em ação penal privada? Futuramente em outros princípios vocês vão entender isso. Mas voltando, o que ele quer dizer? O indivíduo que, por exemplo, ele esteja com um processo por crime de difamação, injúria contra outra pessoa, em qualquer momento ele pode decidir que não quer mais processar essa pessoa, concede o perdão judicial a essa pessoa. Entenderam? É um direito do particular em fazer isso. Então, como sempre digo, gosto de trazer exemplos. Isso aconteceu um exemplo, por exemplo, em destaque aqui no Brasil, quando o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele, em campanha política para a presidência, ele prometeu que todos os processos que ele estava movendo contra as pessoas, né, esses processos de calúnia, injúria, difamação, né, processo contra a honra dele, todos esses processos, caso ele ganhasse a eleição para presidente, ele iria pedir desistência de todos esses processos, né? Inclusive processos contra outros candidatos à presidência. E após ele ser eleito, né, tomar posse, ele enviou petições de desistência para todos esses processos. Entenderam? Quando você faz isso, nesse momento o processo é arquivado e porque quem tem que promover a ação, a parte não tem mais interesse na ação, entendeu? O princípio da oportunidade é mais um princípio que ele também só pode ser feito através da ação penal privada, né? Então só as pessoas particulares que querem mover ações, né, como trago ações de crimes contra a honra, é uma opção da pessoa, se ela vai querer, né, ela, seu representante legal, ou seja, seu advogado, se vão querer entrar com ação ou não contra uma pessoa que lhe ofendeu. Então, assim, por exemplo, ouço muito isso agora, inclusive acabei de ver, gravando antes de dar início à gravação dessa aula, acabei de ver um post sobre o processo das ameaças, injúrias contra os ministros do STF. E nas difamações, injúrias que fizeram contra os mesmos, eles resolveram dar entrada na ação. Eles quiseram abrir um inquérito sobre isso. Como eu já disse anteriormente, de acordo com o regulamento interno do STF, né, eles poderiam fazer isso. E é uma lei, até porque é como eu digo, a liberdade de expressão, o limite da liberdade de expressão é até onde começa o direito do outro. Então, quando você acaba infringindo o direito do outro, naquele momento você não está mais agindo em liberdade de expressão. Então, muitos estavam, como disse anteriormente, em um vídeo que estavam falando,
alguns vieram comentar falando, quando fizeram as mesmas ofensas contra deputado fulaninho e deputado fulaninho, né, e deputada fulaninha, que eram candidatos à presidência, né, ninguém fez nada. Por que eles não fizeram nada? Era a opção deles. Eles não quiseram, né, dar entrada na ação penal. A ação penal privada é uma escolha da pessoa. Então, por exemplo, um caso de crimes contra a honra. A pessoa, né, te xinga de tudo quanto é nome. A pessoa naquele momento, ela cometeu um crime, entendeu? Aquilo ali é injúria. Vejo muitas vezes as pessoas chamando de macumbeira, não sei o que lá. E macumbeira é injúria racial, entendeu? A pessoa cometeu um crime. Mas para que esse crime seja levado à ação penal, a pessoa ela tem que se sentir ofendida, né? Ela se sentindo ofendida e querendo levar isso ao meio judicial é uma opção dela. Se ela não quer, não tem necessidade de entrar com ação penal. Por isso que eu até trago aqui que a autoridade policial, por exemplo, se ela flagrar, né, um indivíduo ofendendo o outro, ela não pode levar um indivíduo, dar voz de prisão e lavrar a prisão em flagrante sem o consentimento do ofendido. Entenderam? É assim, esse é o princípio da oportunidade. Agora o princípio da indisponibilidade. Lembra que eu disse para vocês que caso a parte quisesse desistir, né, da ação penal, ela poderia solicitar a desistência quando os casos são de ação penal pública e quem está à frente dessa ação penal é o Ministério Público, ele não pode desistir, entendeu? Ele não tem essa prerrogativa de desistir de um processo. O processo deve seguir. Então eu trago até aqui o artigo 42 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Entretanto, calma, vamos lá. Eu já disse muitas vezes que o examinador vai cobrar de você, não é aquela coisa óbvia, aquela questão óbvia, ele vai te cobrar a exceção. O Ministério Público, ele tem dois poderes. Ele tem a de levar a acusação na ação penal pública e ele também tem o poder de fiscalizar. Ele é o fiscal da lei, o Ministério Público. Então o Ministério Público promoverá e fiscalizará a execução da lei. Artigo 257 do Código de Processo Penal. E o que isso quer dizer? Se o Ministério Público, ao verificar que naquele caso o indivíduo realmente que está sendo culpado, ele é inocente, o Ministério Público, como fiscal da lei, deverá praticamente fazer uma defesa desse indivíduo. Então, como isso ocorre muitas vezes? Por exemplo, recentemente eu dei entrada com um pedido de progressão da pena de um indivíduo do qual ele já tinha atingido o lapso temporal, né, de cumprir a pena dele, e que ele já tinha direito a sair do regime fechado para o semiaberto. E ao fazer a petição, né, requerendo isso, o Ministério Público, após a minha petição, o Ministério Público tinha que dar um parecer. O Ministério Público deu um parecer favorável, dizendo que realmente não tinha o que falar, que o indivíduo tinha atingido o seu lapso temporal. Então é isso que eu venho dizer. Muitas vezes que acontece também no meio do caso de júri. No meio do júri, o Ministério Público acaba também sendo convencido pelo argumento do advogado, a hora em questão, e vê que realmente o indivíduo é inocente.
o Ministério Público ele acaba fazendo naquele momento sua defesa, a defesa de sua tese, alegando que o indivíduo é inocente. É raro quando acontecem esses casos, tem grande repercussão. Inclusive conheço um que aconteceu aqui na Bahia. Mas acontece. Então, também trago para vocês a Lei 10.049 de 2000, do qual fala que o promotor de justiça não poderá deixar de propor ação penal, a não ser que haja uma justificada recusa. Ou seja, o Ministério Público, depois que o inquérito ele está completo, ele é enviado, remetido até o Ministério Público para que assim ele faça a denúncia. Se o promotor de justiça ali vê que não tem provas cabíveis de um crime, para que seja instaurada uma ação penal, ele pode pedir o arquivamento. Só que quando ele faz isso, ele tem que justificar totalmente completo, com base na legislação, de que o processo deve ser arquivado. E quando se faz isso, o juiz ele deve analisar se o processo realmente deverá ser arquivado, ou se o juiz entender que não deverá, ele encaminha esse processo para o procurador-geral, de justiça, o qual ele irá analisar se deverá realmente ser arquivado ou não. Então, assim, existe até tese de que se acontecer um crime, tiver óbvio que há um crime, e o Ministério Público deixa de oferecer denúncia e isso ficar comprovado, o promotor ele pode responder até por prevaricação. E chegando no último princípio, meus amigos, princípio da legalidade. Então, o que vamos dizer com o princípio da legalidade? De que esse princípio ele traz que a ação penal pública é sobre a ação penal pública incondicionada. Esse é um princípio do qual impõe ao Ministério Público o dever de promover a ação penal. Então, assim, como eu trouxe para vocês casos, de crimes contra a honra, que é proposto a queixa pelo advogado e tudo mais, o Ministério Público tem crimes que são de ação penal pública incondicionada que independe da denúncia da vítima. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui óbvio. Caso de homicídio. Como é que o ofendido vai oferecer a denúncia? Entenderam? Não tem como o defunto, falar, chega na delegacia, eu quero oferecer denúncia, porque o indivíduo me matou. Não tem como. Então, quando um fato se torna notório, o Ministério Público, ele, de ofício, ele tem o dever, não é nem pode, ele tem o dever, de promover a ação penal. Então, homicídio é um caso óbvio, mas tem alguns casos da lei assim que não são tão óbvios, que eu posso trazer para vocês, que é, por exemplo, o caso de violência doméstica. Quando se trata, o STJ entendeu que quando se trata de casos de violência doméstica, onde resultante de lesões corporais, a ação penal se torna pública incondicionada. Ou seja, a vítima, a mulher que sofreu essa violência, ela não precisa comunicar. Ela independe da vontade dela. Por isso que eu sempre digo, você viu sua vizinha, briga de casal dos vizinhos, meta a colher mesmo, meta a colher. Vizinhos estão brigando, o marido está batendo na mulher, ou então você mesmo sabe que ali são casal de namorados, o rapaz está batendo na menina, liga pra polícia. Prendeu, independente da vontade dela. Ela chega na delegacia chorando, eu quero soltar meu marido, eu quero soltar meu namorado. Não tem conversa, não tem conversa. Entendeu? Porque não independe da vontade dela. A partir daquele momento que essa notícia chega a uma autoridade policial e
subindo da autoridade policial, vai até o Ministério Público, não tem conversa, independente da vontade da vítima, é instaurada a ação penal. É um dever do Ministério Público. Tem outro caso, por exemplo, recente foi uma decisão do STF que entendeu que casos de violência sexual também é ação penal pública incondicionada. Então, se uma pessoa ficou sabendo que a outra sofreu um estupro, por exemplo, é, e ela notificar, ir até a delegacia, prestar o depoimento falando que conhece uma pessoa que sofreu o estupro, ter provas, né? Tem um vídeo, ela levando esse vídeo até a delegacia, já é instaurado no inquérito e daí por diante ação penal, independente da vontade da vítima. Entenderam? Então, assim, também esse princípio da legalidade eu trago sobre as questões das ações penais de menor potencial ofensivo, né? Que acontece quando poderes que dão ao Ministério Público como celebrar acordos com o autor do fato. Então, quando o indivíduo ele nunca cometeu nenhum tipo de crime, em sua ficha limpa, quando ele comete um crime de menor potencial ofensivo e ele tem a audiência preliminar, que é como se fosse uma audiência de conciliação para os outros ritos, as outras áreas. E quando tem audiência preliminar, o Ministério Público analisando, né, a ficha criminal do indivíduo, vendo que ele não deve nada, o promotor ele pode propor uma transação penal, por exemplo, ao indivíduo falando, ó, nesse momento, se eu quiser, a gente faz um acordo do qual você irá doar 3 cestas básicas para tal instituição de caridade, ou então você deverá doar materiais de limpeza, de construção para tal instituição, ou então você deverá fazer serviços comunitários em tal instituição durante tanto tempo. E o processo é arquivado. Quando acontece nesses casos, independente da vontade da vítima, se o promotor propor o indivíduo que cometeu o fato aceitar e a vítima falar não, não quero, não importa a vontade da vítima, entendeu? Porque naquele momento quem está acima da ação, quem está à frente da ação é o promotor de justiça. E quando o indivíduo aceita, naquele momento o processo é arquivado, né? E o indivíduo não cumpre a pena, quer dizer, ele cumpre a pena só que de maneira alternativa, não de maneira carcerária, entendeu? Então é isso, meus amigos, ficamos por aqui, finalmente terminamos princípios, e olha, é muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês gostem, já disse mais uma vez, ó, material aqui embaixo, estudem e vamos lá, abraço.